Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, querido. Te adorar, rasgar meu coração, rasgar meu coração, Senhor, estou aqui para te adorar, rasgar meu coração, rasgar meu coração, Senhor, estou aqui para te adorar, rasgar meu coração, rasgar meu coração. Desde a semana passada, começou a acontecer uma situação ao meu redor, coisa simples da vida, de andando com pessoas, e que Deus começou a usar aquilo para falar comigo. A gente, às vezes, a gente julga Deus de acordo com o nosso coração. Então, a gente atribui a Deus, às vezes, comportamentos baseados em como seria o nosso comportamento. Então, nós tratamos Deus com relação à misericórdia dele no nível que nós temos misericórdia. Então, a gente tem muita facilidade em achar, às vezes, que Deus não me perdoou, que ele não vai me perdoar, por causa do meu limite de perdão. Então, às vezes, eu tenho vergonha de Deus por ter pecado, por ter errado. E isso está ligado ao que eu esperaria de alguém que errasse comigo. Né? Eu julgo Deus no meu tamanho. E isso barra muita coisa, ou atrasa muita coisa, às vezes, na nossa vida. Porque, às vezes, como Pedro, você vai ter oportunidade de voltar. Porque para Pedro, quando Pedro não volta para Jesus, quando ele foge e vai pescar, quando ele está com vergonha, ele está fazendo o que ele faria. Ele está falando, eu no lugar de Jesus não aceitaria de novo. Nessa situação. E por isso ele atribui aquilo a Jesus e ele não trata Jesus como culpado ou responsável por não aceitá-lo. É como se ele dissesse, eu entendo se Jesus não me aceitar de novo, porque eu não aceitaria. Ele não confessa isso, mas é isso. Como ele entende que ele não tem mais direito, baseado no senso de juízo dele. E assim a gente faz com Deus. Não, isso aqui não tem jeito, isso aqui... Por quê? Porque no meu senso de razão do certo e errado, eu não aceitaria. E por isso, às vezes, a gente deixa de entrar em alguns lugares, ou perde tempo bobo, distante do Senhor, ou não entrando em alguns lugares, porque a gente atribui a Ele o nosso comportamento. Uma coisa que você não pode esquecer nunca, a gente não pode perder, o que o Senhor disse a meu respeito, ao seu respeito, não muda nunca. Isso já estava escrito, a Bíblia diz que nossos dias estão escritos, isso já estava escrito a teu respeito, a meu respeito, antes de a fundação do mundo. E quando o mundo se for, isso continua escrito. Se nós vamos viver ou não é outra história, mas continua lá. Deus não pega uma caneta e vai lá porque eu errei, porque eu desviei, porque eu abandonei, ele vai lá e risca no livro e fala, não quero mais. Não, ele não faz isso. Foi determinado. Então essas indas e vindas que eu tenho do propósito, ela tem muito mais a ver com a minha alma, com o meu cansaço, do que com Deus. Até mesmo o meu entendimento de não, agora não tem mais jeito, isso é minha alma pura. É o diabo brincando com a minha alma, soprando na minha alma, tentando cansar o meu emocional e atribuindo a Deus a mudança. Deus fala, não mudei. É lógico que se eu te chamei para percorrer a Índia e você resolve sair da igreja e vai para a noite e toma um tiro e fica aleijado, não tem mais como viver aquilo, está na cadeira de roda. Não dá mais para andar na Índia. Mas isso não tem a ver com Deus ter mudado o propósito. Ah, Deus tinha um propósito de você e tua esposa viajar o mundo antes de ter filho. E aí você resolve ter um relacionamento
conjugal e engravida uma mulher. Você tem um filho agora. Isso não tem a ver com Deus mudando o propósito. Isso são circunstâncias que eu criei, de coisas que não estavam escritas no plano. Mas o que ele escreveu não muda. O que ele escreveu continua lá. Deus tinha um filho para Abraão. Abraão teve 8. 7 viraram problema. Deus fala, eu não tenho culpa dos outros 7. Esses são problemas teus. Mas o que eu disse a respeito de Isaac vale até hoje. Porque a minha palavra não muda, ainda que Abraão tenha saído e feito filhos em outras mulheres. A minha palavra a respeito de Isaac continua essa. Você vai ter que arcar com os outros 7. Mas a de Isaac continua igual. Então o que nós podemos fazer com relação ao que Deus falou a nosso respeito é arrumar peso, é arrumar sarna para se coçar. Mas a gente não tem capacidade de mudar o que Deus falou. De estragar, de destruir o propósito que Ele tem. Eu posso escolher não viver, ou tornar ele mais pesado do que o necessário. Mas o que o Senhor disse continua sendo real. Eu quero repetir algumas coisas que eu já falei muitas vezes aqui na igreja há muito tempo atrás, porque eu quero falar de algo que há muito tempo a gente não fala aqui. Sobre bênção. E eu queria rapidamente explicar o que é bênção, embora a maioria aqui eu acho que já saiba. A gente cresceu aprendendo que bênção é algo bom que Deus dá pra gente. Então o carro é uma bênção. Senhor, me abençoa, Senhor, me dá uma bênção. E isso é o que a gente aprendeu na igreja, isso não é Bíblia. A palavra bênção na Bíblia é barak, que é joelho. Bênção significa joelho. Por que a palavra bênção tinha a ver com joelho? Porque quando a criança saía do ventre da mãe, ela passava por entre os joelhos e aqui ela ganhava descendência. Então quando Raquel não podia ter filhos, ela vira e fala para a serva, tenha filhos aos meus joelhos, para que eu tenha descendência. Então, quando ela pediu para uma serva ter filho, o filho nascia e vinha sobre os meus joelhos, ou seja, veio do teu ventre, mas recebe a minha descendência. Por quê? Porque bênção para Deus não é um presente. Bênção para Deus é uma herança. Então, a palavra bênção, a palavra joelho é saiu de mim, dá continuidade ao que eu faço. Saiu de mim, continua a minha história. Saiu de mim, recebe tudo aquilo que já estava em mim. Por isso não pode ser mudado. Por isso a palavra que Deus liberou não pode ser mudada, porque se saiu dele, e se é uma continuidade dele, automaticamente eu já tenho sobre mim as palavras lançadas para o filho. Mas isso é para filhos. Por isso, embora nós possamos não ter nascido de uma descendência santa, nós somos colocados nos joelhos de Jesus, para que a gente nasça debaixo da bênção dele. Então, a partir de agora, eu sou chamado pelo nome dele. Então as bênçãos que estão sobre ele, automaticamente vêm sobre mim, não é uma escolha. Eu escolho viver, eu não escolho ter direito. O direito já foi adquirido. Nada do que a gente faz é para ter direito à bênção. Nada. Se eu trabalho para o Senhor, não te dá direito à bênção. Não te dá direito ao destino que está escrito a teu respeito. O quanto você ora, não te dá direito ao destino que está escrito a teu respeito. Ter nascido em Cristo te deu direito. É teu porque você é filho. Filho tem por direito. Não tem por comportamento. Não tem por nada disso. É por direito. Então alguém que não se comporta bem tem direito? Sim. O problema é que você não se torna filho sem se comportar direito. O problema é que se tornar filho é o processo. O se tornar parecido com ele é o processo. O se moldar a ele é o processo. O se converter é o processo. Esse texto, eu queria ler com vocês o versículo 9. 28:9. O Senhor te confirmará, estabelecerá, firmará, para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Deus está dizendo, vocês vão ser meu povo, vão ser chamados pelo meu nome. Lê o versículo seguinte. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor. Ou seja, os povos da terra vão ver que vocês têm o sobrenome de Deus, que vocês são filhos dele, que vocês têm descendência, são chamados pelo nome do Pai, como eram as famílias antigamente, são chamadas pelo nome do Pai. Esses povos vão ver isso, quando vocês andarem nos caminhos que ele propôs.
Os outros vão saber disso. Isso vai vir para fora. Mas isso já está escrito, isso está determinado. E esse texto veio atrás de mim essa semana e eu falei, eu preciso achar aquele texto de que a bênção vai correr atrás. Porque semana passada, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu já testemunhei isso aqui várias vezes, mas isso aconteceu com o Heleno semana passada, de um jeito doido. O Heleno falou que queria trocar de carro, e eu falei, e me convidou para ir ver com ele. E de manhã, no dia que a gente tinha combinado, eu fui olhar e eu não gostei do carro. Ele que vai comprar, mas eu não gostei. Eu falei, esse carro não é legal. E aí eu fui ver o segundo carro, que ele também tinha falado que talvez gostaria. Eu também não gostei. E eu vi um terceiro, falei, esse carro é bonito. Aí ele me ligou, e ele já me ligou desistindo do primeiro. O primeiro ele também já não queria. Ele, tá bom. Falei, me pega aqui que eu vou te levar para ver um carro. Ele foi me pegar, que carro que é? Eu falei, você vai ver quando chegar lá. E a gente entrou na loja, ele, qual é? Eu falei, aquele. E ele olhou o carro. Pô, esse carro. E ficou olhando o carro. Pô, esse carro é lindo. Eu falei, esse é ele. Falei, de qualquer jeito, aquele que você queria ver, eu vi um lugar aí que dá para ir ver. Eu falei, não, agora eu não quero mais ver aquele, eu quero esse. Enquanto ele estava olhando, eu procurei pelo celular, achei outro igual aquele, numa outra loja. Eu falei, mas vamos sair daqui, vamos na outra. Fomos na outra. Chegou lá, o carro era branco. Eu falei, né, o carro é preto. Só se Deus mandar de outra cor, senão o carro tem que ser preto. E ele também gosta de carro preto, e chegou lá, o carro era branco. Mas eu saí de lá e falei, Heleno, e o branco era mais caro. E falei, eu não sei porquê, mas é o branco. Eu não sei porquê, eu gosto de carro preto, mas é o branco. E ele foi embora, chegou em casa, a Aline falou para ele, é o branco, pai. E aí ele foi falar com um cara do supermercado, estava pensando num carro, o cara, pô, compra um carro branco. E ele chegou lá, e aí a discussão era o financiamento, e aí uma pessoa aparece e oferece para ele, para financiar o carro quase que sem juros, de graça, sem pagar juros praticamente. E aquilo veio atrás de mim, e pronto, em uma semana ele pegou o carro na mão. Sem fazer força, sem nada. E aí isso ficou no meu coração. Eu já vivi isso muitas vezes com Deus. Nós aqui na igreja vivemos isso várias vezes, com as viagens, com tudo. Mas quando eu vi isso acontecendo com Heleno, isso voltou no meu coração. As bênçãos te perseguirão. Bênção te perseguir, querido, não é troca de carro sem precisar fazer força. Bênção te perseguir é se esse carro está escrito no que o Senhor tem a teu respeito, você não precisa fazer força. Isso vem porque está escrito. O que eu faço é só descobrir que estava escrito. E quando eu descubro, isso vem. Quem é que busca isso para mim? O Espírito. O pai de Isaac olha para Isaac e fala, está na hora dele casar. Manda o Espírito Santo na figura do servo e buscar uma esposa. A esposa vem e ele olha e fala, eu gostei dela. Porque quem traz isso para o filho é o Espírito. É no Espírito que eu só entendo que é tempo de alguma coisa. E sem saber como eu vou dormir e isso frutifica. O problema é que nós determinamos qual é a bênção na nossa vida. Baseado na herança que nós recebemos dos nossos pais, a gente determina o que é bom e o que é ruim. O que é bênção? Ter uma casa é bênção. Quem disse isso para você? A sociedade disse isso, nossos pais disseram isso. O meio em que a gente vive disse que casa própria é bênção. Fala, mas segundo a Bíblia, Deus pegava aquele povo e aquele povo ficava mudando, viajando. Da onde veio? Bom, a sociedade disse isso. Eu trago isso para a minha vida. Isso é bênção. Logo, eu olho para Deus e falo, eu preciso de uma casa própria, e casa própria é bênção. O Senhor é quem dá bênção. E eu transfiro para Ele algo que eu nem sei se Ele escreveu a meu respeito. E eu faço isso porque eu estou me relacionando com Jesus e não com Cristo. Porque a descendência, ela está em Cristo, ela não está em Jesus. A descendência só é dada quando Jesus se converte em Cristo. Quando ele morre, naquele caminho, ele se torna porta e intercessor para que eu volte a ser filho. Antes disso, ele é um profeta andando sobre a terra que nós acreditamos ser filhos de Deus e que faz milagre, cura e resolve problema de pessoas. O problema é que a maioria chega na igreja e fica se relacionando com Jesus. E com Jesus eu tenho uma dor e não me interessa de onde ela veio. Jesus está aqui, a minha dor, resolva a minha dor. Minha dor é casamento, minha dor é casa, minha dor é dinheiro, minha dor é rejeição. Jesus, resolva a minha dor. Ele fala, não. Quem transforma a tua vida é Cristo. Jesus pode até resolver a tua dor. Jesus pode resolver um problema com teu filho.
Ele pode ajudar a pagar uma conta, mas ele não te dá descendência. Jesus não dá descendência para ninguém. Ele morre e larga os 12 olhando para as paredes. O que a gente faz agora? Espera. Esperem, porque quando Cristo for ressurreto, um Espírito vai vir e conduz vocês até o destino. Só que aí está o problema. Descobrir o Cristo custa. Dói. Como é que eu sei se eu já descobri o Cristo? Primeiro, você já recebeu uma palavra de destino. Você já sabe. Eu recebi uma palavra de Deus de quem eu sou. Jesus tinha 12 discípulos. Aquele que olha para ele e fala, você é o Cristo. Eu entendi que você é o Cristo. Aquele é o único, o primeiro e o único no meio dos 12 que recebe palavra de destino. E você é Pedro. Eu vou estabelecer a igreja sobre você. João não recebeu, mesmo sendo o discípulo amado. Nenhum dos 12 recebeu. Judas não ficou sabendo que ia trair, ninguém ficou sabendo de nada. O único que sabia quem eu sou, o que eu nasci para ser, foi aquele que descobriu quem era Cristo. Ele veio para morrer, ele veio para sofrer, para padecer. Então eu descubro quem eu sou, quando eu descubro quem Jesus é. Quando eu converto o Jesus, que vem para resolver a minha vida e os meus problemas no Cristo, que vem para transformar uma natureza. Ele fala, então tá, você quer falar de transformação de natureza? Então agora eu vou conversar com você sobre isso. Você entendeu que eu não vim só para passar a mão na tua cabeça? Você entendeu que eu não vim para ser um calmante de domingo na tua vida? Então agora a gente vai falar de transformação de natureza. E agora você vai começar a descobrir no que eu quero te formar. Porque eu não vou começar a te tocar antes de você saber onde é que eu estou te levando. José, eu não vou te prender, você não vai para uma cova. Nada disso vai acontecer antes de você saber onde eu quero te levar. Eu quero te levar a que seus irmãos se dobrem diante de você. Teu pai e tua mãe se curvem diante de você. Entendeu onde eu vou te levar, José? Entendi. Então agora vamos começar a trabalhar. Abraão teve um filho debaixo de promessa. Um que foi criado debaixo de transformação, de alguém que era Abraão, e Deus fala, eu vou te transformar em pai de multidões, entendeu? Entendi. Então vou mandar agora. E ele começa a se dispensar e se desfazer daquelas coisas, até que ele se torna Abraão. Ele é convertido em Abraão. Estava escrito no livro do Senhor antes da fundação do mundo. Esse homem aqui é um pai de multidões, ele é um pai de nações. Mas o pai dele, Terá, não gerou isso nele. O pai dele parou em meio à dor, fundou uma cidade e falou, deixa eu cuidar das minhas coisas. Ele estava saindo daqui para ir para Canaã, para ir no destino de Israel. O pai de Abraão era para chegar naquela terra. No meio do caminho ele está com um problema, ele tem dores pessoais e fala, eu não vou cumprir o propósito, vou parar aqui. O filho dele morre, ele funda uma cidade com o nome do próprio filho e para. Deus vai no descendente e fala, vamos sair daí? Eu vou te transformar nisso. E ele começa a andar. E ele é transformado, ele se submete ao processo mesmo debaixo de erros de Ismael e dos erros que ele pode ter cometido, ele se submete àquele processo. Até que ele chega no lugar de gerar Isaac. Gera Isaac, entrega Isaac, recebe Isaac de volta, tudo perfeito. O plano todo cumprido. O problema é que depois que Sara morre, Abraão olha, ele ainda tinha força no corpo, voltou a ser viril, porque Deus trouxe isso para ele gerar Isaac, e não tirou, continuou nele. Quando ele diz, o meu corpo já está amortecido, Deus fala, não, eu vou revivar teu corpo. Ele volta a ter virilidade de homem. Deus não tira isso depois de Isaac, continua. Por causa de um propósito, não porque Deus queria dar a ele condições de curtir a vida. Tinha um propósito, gerar Isaac. Mas Deus não tira aquilo dele, aquilo continua. Quando Sara morre, ele vai e fala, vou casar de novo. Tá tudo bom demais aqui em casa, vou arrumar uma sarna para se coçar. E ele arrumou outra mulher, Quetura, e leva para dentro de casa. E ele faz mais 6 filhos nessa mulher. E quando esses meninos crescem, eles começam a rivalizar com Isaac. E a Bíblia diz que Abraão pegou os 6 filhos de Quetura, deu presentes para os filhos e os mandou para longe, para o Oriente. Mas tudo ele deu para Isaac. Mas ele deu presentes para os outros filhos. E é isso que eu queria que você pegasse hoje. Os filhos da igreja. Aqueles 6 homens eram filhos de Abraão, tinham descendência do pai, mas foram criadas por uma mãe que não tinha entendido o propósito. Quetura na história foi alguém que gostou de Abraão,
se submeteu a Abraão, mas não entendia nada de propósito. Uma igreja que não entendia nada de propósito, mas se apaixonou pelo Cristo. E ela vai ter relações com eles, e ela gera filhos. Mas esses filhos não entendem nada de descendência. Nada de processo, de propósito, de cumprir algo sobre a terra. Então eles olham para o pai e falam, me dá presentes. Esses meninos não estão preocupados com descendência. Eles não estão preocupados em olhar para o pai e falar, eu tenho que dar continuidade a quem você é. Isso aí é coisa para Isaac. O que nós queremos é, o Senhor é um homem rico, me dê coisas. Me presentei. Eles aprenderam isso com a mãe. A mãe que olhava e via um filho mais velho, que recebeu tudo, que tinha promessa sobre a vida dele, fala, os meus filhos também têm direito. Uma igreja que olha para o pai e fala, o pai coroou Cristo de bênçãos, e nós também temos direito. E filhos que foram gerados nessa igreja, que olham para o pai como alguém que dá presentes. Não tem a mínima ideia do que é destino. Não tem a mínima ideia da história de Abraão e do porquê estão sobre a terra. Porque não foram gerados debaixo de propósito. Não foram gerados com entendimento de que ser filho não é me dar direito a alguma coisa, é me dar responsabilidade sobre algo. Ter nascido em Cristo, querido, não te dá direitos, te dá responsabilidades. O que o Senhor prometeu para você com relação à provisão, é provisão para uma caminhada, não é presente. O Senhor me disse que vai me dar uma casa. Diz que ela tem muro branco, que ela é grande, ele já falou até por quê. Ele falou, por que essa casa vai ser grande? Por causa disso, disso e disso. Porque se Deus quisesse saciar o meu desejo de casa, que hoje eu não tenho, mas se Ele quisesse saciar isso, Ele não ia me dar uma casa, Ele ia me levar para o céu. Ele falou, vou trazer você para morar aqui. Aí você vai entender o que é morar bem. Ele falou, não estou te dando uma casa para saciar o teu desejo de casa. Porque quem imputou em você o desejo de casa foi teu pai e tua mãe, não fui eu. O teu desejo de casa é imputado quando você está louco para voltar aqui para minha casa. Aí você entendeu o que é casa, no espírito. Porque senão toda essa sede, essa gana, ela vem do que você aprendeu com a tua igreja, com a tua mãe, com a igreja que você frequenta, e não no pai. Porque a igreja, querido, como figura de mãe, primeiro ela gera. O papel da igreja é gerar os filhos. Recebe a semente do pai e gera, e não está nela, está nele. Então a igreja pode estar lotada de pessoas. Sim, ela vai estar. Porque a semente do pai, ela multiplica, está na natureza do pai, multiplicação. A outra função da mãe, pegar o alimento do pai, traduzir numa linguagem que o bebê entenda e alimentar. Então uma criança que nasce, ela não consegue mastigar, ela precisa que a mãe mastigue por ela e transforme aquilo em leite. Então o papel da igreja, alimentar os recém-nascidos, os que acabaram de chegar. Com uma conversinha fácil, com leite, com algo macio, que ela não precise mastigar, que ela não tenha dificuldade de digerir. Isso é mãe que faz. Depois essa mãe começa a ensinar como a casa funciona. Ela senta na mesa junto com os outros, como se educa, como faz. O pai trabalha, traz a provisão. A mãe prepara e dá para o filho comer. E monitora se ele não está comendo. E obriga a comer o que não quer comer. E essa criança vai crescendo. E daqui a pouco ela já sabe como se comportar à mesa. Até que ela cresce um pouco mais. E a figura aqui é homem sempre, que Deus usa. Até que esse menino começa a se tornar adolescente. Agora ele começa a ir com o pai. Sozinho. O pai vai trabalhar e ele vai sozinho com o pai ver o trabalho do pai. Até que ele se torna maduro, noiva. E aí agora ele é entregue para um relacionamento sozinho com o pai. E a igreja não entra mais nesse lugar. O problema é que nesse ponto a igreja está com medo de perder. E aí quando esse menino começa a se relacionar sozinho com o noivo, ela já fala, não, eu tenho que entrar nesse lugar de intimidade junto. O que foi que ele te falou? Não, ele me falou que vai me levar para longe. Não, vai te levar para você abrir a minha denominação lá. E é por isso que a gente começa a ser gerado de forma distorcida. Porque todo esse processo foi estabelecido por Deus. Para que nesse lugar em que eu começo a andar com meu pai, eu começo a descobrir o que ele faz para assumir o trabalho dele depois. Como primogênito no Senhor, eu vou descobrir o que o meu pai faz e o que eu vou dar continuidade.
E quando ele começa a me mostrar, ele começa a falar, você vai ser agricultor. Vai. E por isso eu vou te deixar um trator. E você olha do lado, só tem enxada. E fala, não, eu vou te dar um trator. E eu vou te dar mais terra. Você fala, pai, mas a gente só tem esse terreninho, eu vou te dar mais terra. Ele está falando para você sobre provisão que vai ser acrescentada em função de um propósito. Sempre é em função de propósito. É que a gente, filhos de igreja, os filhos da igreja, quando olham para a provisão que Deus promete, ele já traduz provisão em presente. Os filhos da igreja, quando o Senhor fala assim, eu vou te colocar como cabeça em tal lugar, ele já tira os olhos daquilo como provisão que o Senhor está dando e converte aquilo num presente. Um presente vem para saciar um desejo. Então eu fui humilhado em tal lugar. Quando o Senhor diz que vai me colocar como cabeça, como pastor, como qualquer coisa, eu já transformo aquilo em presente. Então eu vou agora estar por cima e falar, não. Eu estou te prometendo algo em função de algo que você vai ser e não do que você é hoje. E como é que eu sei que eu tornei isso em presente? Porque o caminho da transformação me faz desistir, porque o presente não chega logo. E por isso me cansa. Porque eu estou trabalhando pelo presente e não pela natureza. Eu estou me cansando e me entregando no propósito, não pela natureza que ele disse que vai ser gerado em mim, mas pelo presente que eu vou receber. Então, na verdade, eu não estou me relacionando com Cristo que está me transformando. Eu estou me relacionando com um Jesus, que quando receber a devida adoração, vai me dar aquilo que ele disse que me daria. Tudo está na conta, querido. Tudo. Tudo que você passa está na conta. O não ter está na conta. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. A gente acredita que Deus é quem supre. O problema é que entender Deus, tendo nascido de quietura, é mais ou menos assim. Minha conta de luz vai atrasar. Deus vai mandar dinheiro para pagar. Por quê? Porque Jesus supre. Não. E se não vier o dinheiro? Então ele quer que eu fique sem luz. Porque se eu estou no caminho, tudo que acontece no caminho está na conta. Querido, quando algo dá errado no caminho, você não olha para o céu. Você olha para a terra. Eu tenho que olhar para a terra. Eu fiz algo errado? Não. Faltou dinheiro para pagar minha conta de luz. Eu fiz algo errado? Não. Eu roubei? Não. Eu estou roubando dízimo. Eu fiz? Não fiz. Está tudo certo? Tá. Bom, se aqui está tudo certo, então é o que tem para hoje mesmo. É essa dor mesmo. Porque lá em cima eu sei que ele está no governo. Eu é que tenho que lidar e entender. O Senhor quer me ensinar alguma coisa com isso daqui. Algo ele quer gerar em mim. O problema é que quando a dor aparece, a primeira coisa que você faz é olhar para o alto. Cadê você que diz que vai mandar? Tem que estar em algum lugar essa saída. Está em algum lugar, porque eu, andando com Jesus, vai me faltar? Não pode faltar. Quem disse que o Senhor não quer te fazer passar por algumas coisas? E eu nunca aprendi isso com ninguém. Eu nunca tive um pastor que me ensinou isso. Consequentemente, ao invés de uma ministração, eu tive que viver anos na pele para aprender. Porque eu sempre fui generoso, ofertante, dizimista, desde muito cedo eu aprendi isso. E de repente eu caso, e não conseguia pagar meu aluguel, e recebendo cesta básica de igreja, e não tinha dinheiro para ir no dentista, e morrendo de dor de dente, e me enchendo de... E como é que pode isso, Deus? E a igreja vindo pagar minha conta de luz? E como é que pode isso, Deus? E como é que pode? Pode. E eu não sabia, não entendia nada do que eu estou dizendo, mas o meu temor fazia com que eu não questionasse e não brigasse com Deus. Mas hoje, quando eu olho o que Deus queria com aquilo estava no plano? Sim, aquilo estava no plano. Aquilo era água amarga de Mara. Aquilo era tempo de Deus me deixando passar sede para ver se haveria murmuração. Aquilo fazia parte do que Deus tinha para gerar em mim, para me levar num lugar que vai ter a provisão para o que eu vou fazer. Aquilo era provando se eu era filho de Quetura, ou se eu era filho de Sara. Se eu era um filho da igreja, que nasceu esperando o presente do Pai, ou se era alguém que estava se submetendo à transformação para um propósito. Mas faltou? Recebeu cesta básica, faltou?
faltou nada, até demais. Nunca faltou. Mas a dor no lombo vem. Então você quer saber se você descobriu Cristo? Primeiro você recebeu uma palavra de destino. E segundo, querido, você vai começar a andar o caminho dele, não mais o teu. Porque o teu é receber presente do Pai e andar debaixo da bênção da mãe. Quem é que definiu o destino daqueles homens, daqueles 6 filhos? A mãe. Abraão nem sabe onde eles foram parar. Foram gerados debaixo da semente correta, mas discipulados pela pessoa errada. Tudo que acontece para o bem e para o mal está na conta se você está no caminho. E não adianta nessa hora você procurar saída, escape, você vai passar o que tem que passar. Uma família esse dia me procurou para falar que estava com uma dificuldade em uma conta. Eu falei, deixa eu te contar. E comecei a falar uma história para eles, de atrasos. Eu falei, ouviu tudo isso? Ouvi. Eu falei, isso aí sou eu. Você acha mesmo que tua vida está ruim? Não está tão difícil. Eu falei, então. Você só não sabe. Porque eu vivo crendo que eu estou no lugar que Deus pediu para estar. E todas as vezes que algo parece que vai dar errado, o meu questionamento é com a terra. Eu errei em algum lugar. Senhor, eu estou errado nisso. Pai, eu errei de comprar aquilo. Pai, eu errei. É só isso que eu preciso saber, Deus. Porque de resto, se estourar tudo, eu vou saber. Eu continuo debaixo da nuvem. Então, se não choveu, é responsabilidade da nuvem. E eu confio em quem comanda a nuvem. Eu confio que o Pai me comanda, que Ele me conduz para pastos verdejantes, que Ele é quem cuida de mim. O questionamento é sempre aqui. Eu continuo debaixo desse lugar? Ou eu estou aos poucos voltando para a natureza de quietura? Esse lugar, querido, de entender o propósito de Deus não é te dado pela igreja. Eu, como pastor, isso aqui como igreja, não tem condições de gerar isso em você. Esse lugar é Abraão e Isaac. É quando Sara fica para trás. E você vai sozinho com Deus ser levado para lugares de dor que ninguém pode tirar. Ninguém pode aliviar. E quanto mais você luta para tentar arrumar apoio, você está só perdendo tempo e esperneando. Sem falar no questionamento da bondade de Deus que a gente está fazendo. O propósito do Senhor não é nos dar coisas. O propósito do Senhor não é que o mundo veja que nós somos abastados. Embora o Senhor tenha esse propósito. Que a gente reflita o Senhor na terra. Em todas as suas esferas. No sofrimento sem murmuração. E também na riqueza. Mas esse não é o propósito. O propósito é o verso 10. E todos os povos verão que vocês são descendentes de Deus, que vocês são chamados pelo nome dele. E todos os povos verão que vocês não têm falta. Outro dia uma pessoa veio me questionar do jeito que eu levava a vida. E essa pessoa mora um pouco afastado, bem afastado. E eu falei, querido, eu não estou entendendo. Eu moro melhor que você. Meu apartamento dá 2 do teu. Eu moro no centro da cidade. Eu tenho um carro mais caro que o teu. Eu como bem demais. Eu viajo muito. E você está entendendo que eu estou errado. E que você está certo. Porque o teu apartamento está no teu nome, é isso? Eu falei, eu não vivo pela escritura. Eu vivo e eu ando aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Hoje e só hoje. Estava conversando com o Toninho essa semana. Sobre ansiedade. Falei, querido, sabe qual é o problema da ansiedade? Sabe qual é o problema de me preocupar com qualquer problema que possa acontecer amanhã? Deus não me dá resposta para amanhã. Quando eu trago para hoje a dor de uma conta que vai vencer semana que vem, eu sofro sozinho. Não adianta nem você ir para o quarto e ficar chorando pela conta de amanhã. Deus não vai te responder. Porque Ele fala assim, a cada dia basta o teu próprio mal. Para o mal de hoje eu tenho resposta. Não me questione o de amanhã, porque o de amanhã cabe a Deus. Hoje é o que o Senhor está aqui comigo. Eu tenho que crer que amanhã Ele está junto. E não ficar pedindo que Ele assine uma promissória de que Ele vai estar comigo amanhã. Porque é isso que eu estou fazendo. Quando eu começo a ficar preocupado e questionar a Deus sobre o amanhã.
O que você está fazendo no fim das contas é perguntando assim: prova para mim que você vai estar comigo daqui uma semana quando vence a parcela tal. Me prova que você vai estar comigo, Deus. Deus está falando: você duvida de mim então? Você duvida que eu vou estar junto? É isso que você está dizendo para Deus. É isso que nós estamos dizendo. Trazer o problema de amanhã para hoje é sofrer sozinho. Nem Deus acompanha. O sofrimento de hoje, Ele está junto. O de hoje, Ele chora junto. O de hoje, quando Ele não te dá condições de pagar alguma coisa, quando Ele traz uma dor, uma doença sobre a tua família, Ele chora junto. E não quer dizer que Ele vai resolver, não. Porque Ele quer aquela cicatriz em você por algum motivo. Mas Ele chora junto. E o de amanhã não. Ele fala: meu filho, já é tão difícil lidar com o mal de hoje, você quer lidar com o de amanhã. E todas as vezes que você tenta lidar com o mal de amanhã, na verdade a dúvida não é se vai ter solução, é se eu vou estar com você. Você está questionando a minha presença no dia de amanhã. Em essência, é isso que nós estamos fazendo. Andar com Deus é hoje. O que eu vou comer amanhã? Esquece amanhã, o pão é só para hoje. Não guarda, porque vai criar bicho. Para de guardar na poupança, querido. Doa para nós aqui, que nós estamos precisamos pagar muita conta aqui na igreja. Para amanhã é amanhã. Há 4 semanas atrás, faltava 3 dias para pagar o meu aluguel. Eu tinha 70% do valor na conta. Eu não tinha, mas eu comecei a pensar que eu vou fazer, eu falei, não vou fazer nada. Eu fui no quarto e falei: Bel, eu não tenho dinheiro para aluguel, não sei de onde vai vir, não tem. Eu vou dar tudo o resto para a igreja, eu vou dar de oferta, o que tem na conta. Não dá para pagar mesmo. Se Deus vai ter que fazer milagre, Ele faz de tudo logo. E como para ela é fácil falar, vai. Eu falei: tá bom. Eu peguei e falei: cara, tem um dinheiro aí, depois tem na conta da igreja. E nem sei como, não me lembro. Chegou o dinheiro, eu paguei o aluguel. Porque o entendimento que você tem que entrar de que não está na minha mão, não sou eu quem faço. Eu lembro, e isso é um processo. Há 8 anos atrás, 7 anos, o Caio vai lembrar disso. Eu tinha aluguel para vencer daqui a 15 dias. Pensa num homem que chorava. Eu chorava. Desesperado, porque eu olhava para a minha planilha e não tinha recebimentos até 15 dias que desse para pagar. Eu chorava. Teve um dia que isso aconteceu, faltando 10 dias. Eu pedi a chave da igreja que a gente frequentava. O Caio foi junto. Eu fui para a igreja. Eu passei a tarde inteira na igreja, jogado no chão, por causa de um dinheiro daqui a 15 dias que eu tinha que pagar o aluguel. Que retardado. Como é que chega num ponto hoje que não dá para pagar, então dá o resto também? É 7 anos. Fazendo isso e chorando, e o céu. Deus estava fazendo a unha. E eu lá embaixo, gritando: não vai ter dinheiro. Ele largava, falava: daqui a 15 dias ele vai parar de chorar. Porque daqui a 15 dias vai chegar o dinheiro lá. Mas se ele quer chorar durante 14 dias, deixa ele chorar. Agora eu não vou lá dizer para ele que eu existo, que eu amo. Eu já disse, se ele quer ouvir que o diabo está falando que eu abandonei, deixa ele ouvir. Eu sei quem eu sou. Se ele não sabe quem eu sou, ele vai descobrir. Daqui 15 dias ele vai descobrir. Deixa ele. E continuar para lá fazendo a unha. É assim que se conhece a Deus. Provai e vede que Deus é bom. Prova. Olhar para trás e falar: Ele deixou faltar? Ele nunca deixou. Por que você é trouxa e ainda continua duvidando que vai faltar? Se obedecerdes os meus mandamentos, essas bênçãos te perseguirão. Qual o meu trabalho? Obedeça, obedeça, obedeça. Cumpra os mandamentos. 28, verso 1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, ela vai correr atrás de você. Os presentes, não. O que está escrito a teu respeito vai correr atrás de você. A passagem para o país que você vai, ela vai correr, você vai tropeçar em cima dela na rua. Vai vir atrás e falar: opa, peraí, tem um negócio para te dar. O quê? Aquilo que Deus disse a teu respeito. Porque aquilo não é produzido por você, aquilo já está pronto. Vocês conhecem o Marco do Paulinho, do cabeleireiro? Eu lembro que eu fui lá, ele estava para sair do outro salão. E aí ele me pegou para ir mostrar um lugar. Eu chamei ele para tomar café e falei: você precisa abrir teu negócio. Deus falou comigo e tal. Aí ele: vamos procurar um lugar. Me levou para ver um lugar, uma porta do lado de um bar. E ele queria alugar aquela porta do lado do bar. E quando eu vi, ele estava
querendo tanto, que o cara falou, mas de sábado eu ponho as cadeiras aqui na frente. Falou, não tem problema. E ele estava forçando para acontecer. Eu falei, Marco, para. Há 2 horas atrás você nem sabia que ia ter um salão. Agora eu te falei que Deus vai te dar você está aceitando quase que um boteco dentro do salão para que aconteça. Para, não é para dar certo. Não. E mesmo assim ele insistiu, mas não deu certo. E eu peguei e falei uma coisa para ele. Falei assim, Marco, o lugar do teu salão já está pronto. Você só precisa descobrir onde ele é. Você não precisa criar ele. Seu trabalho é ficar andando pela rua e descobrir onde está o lugar. Mas Deus já fez o lugar. Porque se Deus disse que é para você ter o lugar, já está lá. Então, para de criar o lugar. E aí achou, e quem já foi lá viu o lugar. E aí quando eu fui lá, ele falou, porque eu não lembrava que eu disse isso. Ele é que me lembrou que eu falei que esse lugar estava pronto. Por quê? Porque a provisão para aquilo que Deus disse a teu respeito já está lá. Porque eu preciso saber se eu estou morando no lugar certo e não se vai ter dinheiro para pagar. Eu estou no lugar? Estou. Então, a provisão não é problema meu, nunca foi. Nem no Éden a provisão era de Adão. O problema de Adão era multiplica, guarda o jardim, cuida da tua mulher, frutifique, governe. Isso é teu papel. E por acaso, Adão, a terra vai soltar uns negócios ali chamado árvore, vai ter uns frutos, você pode comer. Por acaso, tem provisão porque precisa. Mas não faz parte da conversa com Deus. A conversa com Deus é de natureza, de pai e filho. A provisão sempre vai estar lá. No propósito. A questão é, você já recebeu uma palavra de destino? Se sim, anda nela. Se não, você está vivendo Jesus ainda, não está vivendo Cristo. Porque no Cristo todos descobrem quem eu sou. Quando eu nasço de novo no Senhor, eu descubro quem eu sou no Senhor. Porque eu fui chamado. Para que eu fui chamado? O Caio descobre que não era advogado. Quetura tinha direito sobre a vida dele. O pai e a mãe tinham faculdade de direito sobre a vida dele. Deus fala, não, não é isso que eu tenho. Eu tenho outra coisa. E assim por diante, em cada um. Quem eu sou, o que o Senhor tem para mim. Porque debaixo dessa nuvem vai ter provisão. O deserto era gigante. O que Deus está dizendo, nesse caminho aqui vai ter nuvem, vai ter pão caindo, vai ter fogo à noite, vai ter água. Nesse caminho aqui. E no resto está por tua conta. No Egito você pode trabalhar e se matar para ter. No resto do deserto está por tua conta. E você vai viver gritando pela misericórdia de Deus. Gente que está na igreja a vida inteira. Você conheceu gente? Eu creio que conheci gente assim. Há 30 anos atrás essa pessoa tinha uma promessa na vida dela. Ou vida de sofrimento. E hoje ela continua na mesma promessa. Tem uma palavra sobre a minha vida. Tem uma palavra na minha vida. Em 30 anos, minha filha, você está na mesma luta. Seus filhos já foi preso, já foi solto. Você era estéril, orou para ter filho. Teu filho agora está preso. Você está orando para Deus soltar. E cadê que não gera? Cadê esse Deus na tua vida? Não, mas Deus é Deus fiel. Ô, glória. Deus é fiel. Mas que fidelidade é essa? Que a desgraça não se afasta. Você está vivendo a vida de quietura. Você é filho da igreja, mas não se tornou filho de Deus. E aí você vive de misericórdia. Misericórdia em cima de misericórdia. A misericórdia me poupa, me livra da morte, mas não dá destino para ninguém. Agora esse último pedacinho do caminho, para o propósito acontecer, ele é sozinho. Ele é você e Deus. É Deus falando, vai deitar aí, vai ficar esperneando, vai me deixar te matar? Vai ficar inventando que tem um cabrito ali perto? É você e Deus, é só você e Ele. É um deserto em que o diabo vem e não tem ninguém além do Espírito. Só tem o Espírito no deserto. Esse aqui, ó, o que está aqui dentro. E você está clamando por uma palavra do lado de fora, Ele fala, tudo que eu tinha para te falar já está aí dentro. Ontem o cara de manhã ligou para mim, pediu uma opinião sobre uma coisa, eu desliguei, depois que eu desliguei, Deus falou, não era para você falar do nada, para você falar do que você precisa saber, está aí dentro. É o Espírito aí dentro. É Jesus falando, depois que eu me for, vocês se lembrarão de tudo que eu falei. Porque eu vou mandar um Espírito. Está aí dentro, lidem. É para falar assim, pastor, o que você acha disso? Bom, tem 8 anos que você anda comigo, o que você acha que eu faria nisso? É o que eu posso te dizer. Porque isso tem que gerar uma natureza em você.
Tem que soltar, tem que poder ir embora, tem que poder ir pela terra, vagar por aí manifestando a mesma natureza. Se desprender da mãe e andar perto do pai. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos ter certeza de que o Senhor está com a gente. Nós podemos ter a certeza de que o Senhor está sobre nós, Pai. De que o Senhor nos dá destino e de que no caminho que o Senhor propôs para a nossa vida, Pai, tem provisão para tudo aquilo que a gente precisa, Senhor. Tem provisão financeira, Pai, tem provisão de ensino, tem cicatrizes, Pai, que a gente precisa ter, tem batalhas que a gente precisa guerrear, Senhor. Tem derrotas que a gente precisa sofrer para descobrir nossas falhas, nossas fraquezas. Que o Senhor nos conduza, Senhor, que o Senhor pegue na nossa mão, Jesus. Que o Senhor nos dê força, Jesus, para olhar para o Senhor na cruz e nos lembrarmos, Pai, que o Senhor venceu, e se o Senhor venceu, nós vamos vencer. E nos lembrarmos que se o Senhor conseguiu, nós vamos conseguir, porque nós temos a Tua descendência, Jesus. Nós temos a Tua força, Jesus. Nós temos a Tua graça, nós temos o Espírito sobre nós. E se o Senhor venceu a cruz, nós vamos vencer, Jesus. Se o Senhor venceu a morte, ela não tem como nos tragar, Senhor. Se o Senhor entregou todas as coisas para nós, como é que o Senhor não entregaria o sustento da nossa casa? Se o Senhor deu o seu próprio filho, como é que o Senhor não daria o dinheiro de um aluguel, Pai? Se o Senhor entregou tudo que tinha, como é que o Senhor não daria provisão para coisas tão pequenas, Pai? Que nós possamos, Senhor, diferente dos discípulos, não virar para o Senhor e dizer que o Senhor não se importa conosco. Que a gente saiba que tudo, Pai amado, provém de amor, Pai amado. Que a vacina na criança provém de amor, ainda que gere dor na criança, Pai. Ainda que ela não entenda a dor naquele momento, isso vai se traduzir em proteção quando ela for grande, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Conduza-nos, Senhor, debaixo do Teu propósito, Pai amado. Que nós possamos ser chamados como uma casa de propósito, Senhor. Como uma casa, Senhor, de destino, Senhor. De pessoas que enfrentaram, Senhor, e que passaram por todas as situações. Que enfrentaram rejeição, Senhor. Que se submeteram ao Teu nome, Pai. Que rejeitaram todo tipo de prazer, Senhor, que poderia ser antecipado e acelerado. Para ter uma natureza gerada, Senhor. Pessoas que rejeitaram os presentes para receber descendência. Pessoas que rejeitaram, Senhor, viver coisas temporárias e momentâneas de prazer para viver uma descendência sobre a terra, Senhor. Nós não queremos ser chamados de abençoados pelo mundo, Pai. Nós queremos ser chamados de filhos do Senhor. Que nos olhem e digam, eles têm cara de Cristo. Eles manifestam Cristo em cada palavra, em cada passo, em cada mover. Assim que nós queremos ser conhecidos, Senhor. Que as pessoas temam, Senhor. Que as pessoas tenham temor ao olhar para os filhos dessa casa, Senhor. Temor ao abrir a boca. Temor ao falar, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos ousadia, Senhor. Para sermos como Paulo, Senhor, ousados, firmes, Senhor. Dispostos a entregar a própria vida por aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Dispostos a submeter os filhos, a família, o trabalho, ao destino que o Senhor tem sobre essa casa, Pai. Em nome de Jesus, que essa casa seja conhecida, Pai amado, como um ventre que gera homens e mulheres com a cara de Jesus. É por isso que nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Queridos, eu queria falar duas coisas para vocês. Eu queria pedir para vocês orarem por mim e pela Bel. A gente vai entrar em uma semana de consagração pelo seminário de mulheres, e a gente entende que o seminário de mulheres é um seminário de igrejas. O Senhor está trazendo igrejas para cá. Uma mulher é uma igreja. Isso é profético. E que vocês orem por nós. A outra coisa é algo que eu já disse algumas vezes. Se você puder...